Fala gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha que feras que eu tô trazendo aqui literalmente pro canal. Olha, muito tempo que eu quero trazer esse vídeo para vocês, mas sempre tem um acessório, sempre tem um troço faltando. E cara, vamos fazer faltando mesmo e vamos embora. O mais importante é que tá os 4 desgraçados aqui, difícil pra caramba. Os outros 4 mais desgraçados ainda, com esses bichos plásticos horrorosos que vale um horror de dinheiro. E felizmente eu guardei da infância, ganhei todos, guardei, graças a Deus. Então muito obrigado família por ter me dado quando eu era pentelho criança. E cara, que bom que eu guardei. Vamos lá então, vamos falar da Força Fera, uma força exclusiva que só tem aqui no Brasil. Essa aqui é a Força Fera completa. Acho que a única coisa que está faltando aqui que eu posso dizer para vocês é uns pedacinhos da Ciclofera aqui, mas tudo bem porque ninguém dá bola para esse troço colorido horroroso. Só o Edu adora essa motocicleta aqui, diz ele que adora as cores, a combinação, maravilhoso. Abração aí, Edu, eu sei que tu gosta muito dessa, gosta desse troço horroroso aqui. Esse time todo foi lançado em 1993. Este carinha aqui, que tem os moldes do Recoil, mas na verdade é o Tigor. O Tigor, todos eles têm um nome bonito. O nome do Tigor era Perito em Guerrilha na Selva. Então qual que era a ideia? Era uma galerinha aqui, um time que a Estrela desenvolveu, fez um repaint de outras figuras, tá? Onde todos os personagens vinham com um bicho safado que era vendido numa tabacaria na época, dentro de um monte de saco que vinha vários coloridos, e hoje é caro pra cacete. O bicho dele então tá aqui, vinha um tigre. Eu, como sempre, aconselho, pelo amor de Deus, não paga caro negócio desse. Pega em resina que vai ser melhor, vai ser mais durável, não vai ter esse baita rasgo na pança que tem os originais aqui, tá? Eu ainda não consegui me desapegar deles, e graças a Deus que eu tenho da infância, mas enfim. Ele vinha também com esse rifle é difícil de conseguir. Esse riflezinho aqui então, gente, foi feito em resina pelo Edu. Eu até tenho a versão do recoil dele, só que eu queria nas cores certinhas, eu não queria perder o rifle do recoil, então tá aqui. Esse aqui sim, isso aqui dá uma dor de cabeça pra caramba pra conseguir. Tem uma arma que é muito parecida, que é do Leatherneck, se liga aí. Só que não. Então cuidado, tá? Cuidado para não comprar coisa errada. Continuando aqui, a gente tem o Leontor. O Leontor, gente, eu acho que dos 4 é o que acaba sendo menos raro, valendo um pouco menos até, porque o Leontor, ele foi lançado pela Hasbro com o nome de Backblast. E esse cara aqui, ele vem com acessórios, isso sim, esses acessórios são muito difíceis de conseguir. A lunetinha, um monóculo, enfim. E essa faca maldita aqui que eu cansei de procurar, então peguei em resina e foda-se. Tá aí em resina, eu não vou pagar caro por um negócio. E olha só, e ele vem com outro bicho safado que a gente comprava quando na nossa infância a gente tinha um saco cheio com os bichos coloridos, roxo, rosa, vermelho. Tá aí o leão, de novo, cara, se não quiser pagar caro e não pegar esse com um rasgo, eu acho muito feio esses rasgos que eles têm aqui, pega a versão em resina que você encontra por aí. O Edu tem uns para vender aí também, manda bala, tá? Tá aí o bichão. Gente, comenta aí, deixa aí nos comentários, é verdade que nos anos 90 no Brasil a gente podia mandar uma carta, alguma coisa desse jeito, nesse sentido para a Estrela, e a Estrela mandava pra gente esses acessórios aqui, ó, que são os acessórios originais do Backblast? Confirma pra mim aí, que eu já ouvi falar dessa história, mas eu não me lembro de estar acontecendo isso na época. Indo para agora os vilões, galera, olha só. Os vilões, a gente tem o Ursor, que eu tenho muita dificuldade em chamar assim, eu chamo ele de Ursor mesmo. Que ele é um repainting do Repettir, que é da Hasbro. O Ursor é o tal do tático de emboscada e armadilha. Com seu bigodinho aqui. A gente também teve um outro lançamento usando os mesmos moldes aqui, que era o Retaguarda, né? Veio pra gente no Força Eletrônica. A arminha dele é roxa, difícil pra caramba de conseguir, e eu detestava aquelas alças que tinha por tudo, e eu arrancava a baioneta aqui para fazer de faquinha. Então isso é o que sobrou da infância.
Mas tá aí, roxinha. A gente encontra essa arma, não é muito difícil, tá? É só pintar de roxo. O problema é achar o tom do roxo, certo? Isso com certeza é difícil. Aí a gente tem o outro bicho safado aqui do 1,99, que de 1,99 hoje em dia não tem nada. O ursinho é o rabinho dele. Oh, que beleza. Tá aí. Os bichão, cara, eu ainda quero entender por que eles valem tanto, que eles são muito toscos, eles são ocos, enfim. E a gente tem também o nosso Kangor, que nada mais é do que um repente, especialmente da parte da cabeça ali do Big Boa, né, da Hasbro. O Kangor, então, também é conhecido como lutador selvagem. O meu a cabeça foi repintada pelo Edu lindamente. Qual é essa cara do Kangor? Sem dúvida é um dos mais caros por causa destes acessórios que tem de borracha. Então, um acessório muito difícil de desejar de conseguir, que são as luvas, tá? Especialmente quando tem, a minha já tá sumindo aqui, deixa eu dar um zoomzão, vamos ver se vai. Ah lá, ó. Então tem aqui e aqui também tem, o meu tá super apagado, mas é o logo Cobra. A luvinha de borracha já vale uma grana. A minha tá desbotando. E se tem os loguinhos, aí vale ainda mais grana. Então tá aqui, ó, detalhezinho bem legalzinho. Ela com o tempo fica pegajosa, né, como toda borracha aí da época. E ele vinha, então o único acessório deles era a luva, mas ele vinha com, sem sombra de dúvidas, o bichinho mais safado e difícil de conseguir, que era o canguru. Olha aí, ó. Cara, esse aqui é difícil até para fazer na resina aí, segundo os especialistas aí me falaram. É difícil de fazer os rabinhos, os bracinhos e tal. Caras, esses 4 são os Força Fera, muito legal. Tá, eu acho uma equipe bem bacana, não pelos bichos, os bichos sinceramente é o que me chama menos a atenção, mas essa coisa de selva e tal. E aí eles vieram com veículos, finalmente trouxe veículos nos vídeos aqui, como falei pra vocês, ó, a parede aí lá, uma parede diferentona, mudanças, não vou dar spoiler, mas é mudanças. Vou começar por este carinha daqui, vamos ver se eu consigo mostrar ele de boas, ó. Então, gente, esse aqui é o Ultracóptero Giro Joe, que era do Tigor, beleza? Ele vinha com esse Trombikovsky aqui, que você encaixava aqui, tá? Aí tu passava, é difícil fazer isso aqui no vídeo, mas você passava aqui, ó, enfiava aqui a cremalheira, não sei se é nesse sentido, puxava e aí o bichão começava a voar. Então por isso que até são meio raros de conseguir, embora o pessoal não curta muito aqui no Brasil esse cara, porque eles são a estrutura é muito frágil, tá? E cara, tu perdia nos telhados alheios aí, né? Então tá aí o nosso, eu chamo do pirocóptero, colocava o bonequinho aqui, ó, e vamos embora, vamos ver. Aí você botava o bonequinho aqui, não vou botar para não quebrar os dedos, que o meu Tigor tá muito novinho, estranhamente. Botava ele ali, apoiava no segura-saco ali embaixo. E aí, ó, tava aí o bichão pronto para poder andar. Era legal, cara, era interessante, tá? Tirava aqui, né? Esse negocinho aqui também é meio chatinho de conseguir, que na verdade ele só serve pra segurar, ó. Então tem ali a marca dos dedinhos, bem pequenininho pra criança, né? Cara, eles são muito frágeis, tá? A estrutura deles são muito frágeis. Talvez por isso que tava sempre faltando aí os pedaços. Beleza? Bom, seguindo aqui, a gente tem motoca, que é a Ciclofera, muito amada pelo Edu. O Edu odeia essa moto, galera. Por isso que eu tô pegando o pé dele. A minha, o que que não tem? A minha não tem 2 negocitos que estavam sempre perdidos, que é a grade, tá? Essa grade aqui, ela sai com muita facilidade, então não tem desse lado. E eu também não tenho o escapamento que vai aqui, ó. Tem o escapamento da motoca que vai aqui. Esses eu vou ficar devendo para vocês. Fiquei muito tempo esperando, mas não consegui juntar de forma alguma. Essa moto aqui, gente, é conhecida como a moto dos Dreadnoks, que é tão colorida quanto essa, tá? Mas lá faz sentido, aqui não, né? Aqui é meio desnecessário. Aí tá o logo da Força Fera, né? Cara, a motoquinha, se não fosse as cores, sinceramente, ia ser legal, né? Então ela é a motoca, dá uma giradinha para cá, dá uma giradinha para lá. Tem mísseis também. Aqui essa parte é fixa, essa parte da frente é fixa, só o que gira é aqui na parte de baixo, tá? É legal, cara. Os caras ficam
ficam interessantes, quer ver? Vou colocar para vocês darem uma olhada aí, se liga. Aí galera, como é que fica, ó. O meu tá sem encosto também, esqueci de falar que a minha tá sem encosto, ó. Saiu um mísselzão, já que ele saiu, deixa eu mostrar para vocês, ó. Não é um míssel tão difícil de conseguir não, tá? E aí ele fica encaixado aqui embaixo. Aí, ó. Ó como é que fica as criaturas aqui, ó. Leontor, tiozão da motoca. Azar, que beleza, ó. Fica legal, cara. Fica legal. Eu não tenho encostinho aqui, daí ele, senão ele ia ficar mais irado. Mas parece que a moto é maior que os caras, né? A escala parece meio duvidosa. Mas então tá aí a Ciclofera. Vamos ver o próximo. Indo agora para os vilões. Esse aqui, gente, é conhecido aqui no Brasil como Fera Missile ou lá fora como Cobra Eder. Bonitão, hein? Esse aqui eu acho massa. Esse aqui é legal, eu sinto falta de uma capota, de uma proteção só pra galera. Pô, os caras são uns puta missilzão e não tem nada pra proteger a cabeça dos caras, mas tudo bem. Então, qual que era a pegada aqui? Essa aqui era um carro que eles vendiam como sendo do Kangor, né? Pelo que eu me recordo. Aí o Kangor é ali, de boas. Essa parte aqui, sem sombra de dúvidas, né, do amortecedor é a mais difícil de conseguir do Fera Missile. Ele é um veículo muito esguio, ele é super pequenininho, se parar para comparar com o personagem, olha o tamanho que ele é. Ele é muito esguio, tá? Não tem tantas funcionalidades, é só isso aqui mesmo, e aí pega o missilzão grande pra caralho. Ah, vamos ver. Deixa eu botar aqui. Aí, ó. Céuzão classudo. Esses mísseis aqui me lembram muito um personagem do Jiraiya. Vocês lembram, cara, que o Jiraiya tinha um inimigo? Vou deixar na tela aí. É meio parecido com o míssil que ele tinha, eu me lembro disso. Mas é bem legal. Gigante mesmo, hein? Gigantaço. E esse era, então, o Fera Missile, galera. Seguindo agora para o último e difícil de conseguir, o Ultracóptero Girocobra, o nome desse bichão aqui, ó. Ele também, vamos botar só para todo mundo brincar aqui. Então ele é diferente, ó. Um conecta, tem os encaixezinhos por baixo e esse aqui é por baixo como esse e o anterior por cima. Mas eles também sofrem do mesmo problema, ó. É muito fininho, então vivia quebrando, né? Remessava e putz, já era. Também tem a cremalheira, acompanha o brinquedinho, aí ó, cremalheirinha, tá? São chatinhos de conseguir isso aqui, cara. Levou um tempinho, não sofri. Mas porque eu também não estava querendo muito rápido, demorei para conseguir. Então esse aqui é o Ultracóptero. Todos esses Ultracópteros que vocês estão vendo nada mais é do que os Battle Chopter, tá? que saiu na gringa lá, com outros personagens, nada a ver com esses que a gente está vendo aqui. Então, gente, fechamos finalmente o set exclusivo da Estrela Força Fera, que saiu em 93, direto para os nossos corações. E, gente, de novo, não quer pagar caro por esses bichos aqui que vinham em saco de tabacaria, de artesanato dos anos 90? Faz em resina, rapaz, pega em resina, que tem um monte por aí, beleza? Qualquer coisa fala com o Edu Santos lá, da Santos Toys ou da Santos Tattoo, bota no Instagram aí, vou deixar o link na descrição. Fala com o cara lá que o cara tem um monte disso. E espero que vocês tenham curtido mais esse review que é exclusivo do Brasil. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não vai cair o dedo nem nada. Você vai estar sempre recebendo um monte de conteúdo que dá um trampo pra cacete para editar. Eu não edito no celular, eu edito no Adobe Premiere. Meu, é de verdade mesmo. Cada cortezinho que vocês veem aí é com prazer que eu faço isso, mas dá trabalho, tá? Então, se inscreve aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!